Olá! No vídeo de hoje vamos fazer um comentário do premiadíssimo livro Torto Arado, do autor Itamar Vieira Júnior, tá? Esse livro, ele é assim, a cada ano, cada vez mais comentado, premiações e realmente, né, só fazendo as nossas leituras, estudos, para entender o porquê desse livro ser um livro tão comentado, tão premiado. Vamos falar um pouco do autor, de quem é a pessoa de Itamar Vieira Júnior, para a gente chegar, né, no livro propriamente. O livro já tem uma capa, né, que é bem provocativa. Você olha para uma capa dessa, você fica pensando em que se inspirou, qual foi a inspiração disso aí. Aí a gente tem duas figuras femininas, né? Duas mulheres fazendo referência a duas personagens do livro. E no decorrer do estudo da obra, você vai entendendo, né, o sentido dessa capa, da forma como ela foi colocada. Itamar Vieira Júnior é um geógrafo, mestre e doutor na área de estudos étnicos, tem uma história de trabalho num órgão público que é o INCRA, que é um órgão que está ligado à questão da reforma agrária, lembra desse ponto aí. Então ele é um estudioso da geografia, né, um colega nosso aí da geografia, e que tem uma vida dedicada a esse órgão público que é o INCRA, que, né, faz com que o profissional dedicado a esse órgão ele está sujeito a viajar, ele está sujeito a desbravar lugares, e o escritor ele traz naturalmente relatos de sua experiência de vida pessoal em várias entrevistas que ele, né, pôde proporcionar. A pessoa desse hoje consagrado escritor brasileiro, que é o Itamar Vieira Júnior, ele traz, né, um grande depoimento de sua experiência de viagens, de contemplar lugares em alguns estados do Brasil, sobretudo em cidades do estado da Bahia e estados vizinhos, mas principalmente uma ênfase no caso do riquíssimo estado da Bahia. Você pode estar assistindo esse vídeo, né, se você for fazer algum vestibular, que tenha esse livro como um dos livros indicados. E os últimos vídeos publicados aqui nesse canal, 3 vídeos foram publicados na semana anterior, que são 3 filmes comentados aqui, que são filmes colocados para o vestibular da UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E agora, fechando esse ciclo dessas obras comentadas para o vestibular dessa instituição, a gente traz um breve comentário do Torto Arado. Lembrando que essa análise está sendo feita pela minha pessoa, um professor de geografia, e cada pessoa tem o seu olhar, tem a sua liberdade para fazer a sua análise. Se você tiver a oportunidade de assistir a análise de um professor de redação, de literatura, de história, de antropologia, de filosofia, cada um vai fazer a sua análise em relação a essa questão. Um ponto importante, caso você esteja assistindo para fazer o vestibular da UESB, eu diria que é você entender a relação, o que há em comum entre os filmes, que nós já comentamos, como Filhos de Boi, como Os Porcos e a Reza e Cabra Marcado para Morrer, e agora O Torto Arado, todos abordam uma questão em comum. Eu diria que é a questão da vida precária de trabalhadores rurais, né? Da luta, da rotina árdua, né? Poderia dizer também de condições análogas à escravidão. Então, é importante observar, tem uma frase que encerra essa obra que traz o seguinte: só sobrevive na terra o mais forte. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Essa frase é riquíssima, é o final do livro e ela traz essa lógica, né, de trazer expressões das lutas que acontecem no campo, o campo como um ambiente que não é pacífico, né? Muita gente tem uma visão, a cidade é violenta, vou-me embora para o campo porque lá eu vou ter paz. Se você
assiste os filmes que a gente comentou. Se você ler um livro como é a obra Torto Arado, você não vai ver um circuito de paz, tranquilidade, mas você vai ver um circuito de exploração do trabalho. Pega esse raciocínio para você, que isso pode te dar suporte lá na frente para uma eventual proposta de tema para a produção de texto. Uma coisa importante que eu sempre digo para vocês, se você está se preparando para fazer um concurso que já te dá filmes e livros, meu Deus do céu, eu acho esse exame incrível porque ele já está te sugerindo temas para a sua escrita. Então, não é um tema que ninguém pensou, que alguém vai tirar um coelho da cartola. É um tema que, em muitos outros anos anteriores, se você for fazer uma investigação, vai ver que existe uma relação entre as propostas, até dos textos motivadores e das obras que foram colocadas para você estudar. Tá? Esse livro ganhou o prêmio Leia, Oceanos e Jabuti. É considerado um romance contemporâneo de 2019 e ambientado em uma cidade chamada Água Negra, na Chapada Diamantina. Aí a gente já tem uma questão que é o fato de exaltar, o fato de trazer escritores, né, baianos, de valorizar a cultura local, de valorizar a questão do regionalismo. Para quem está estudando para o vestibular da UESB, se a gente for observar, nos últimos anos a gente tem uma tendência de quem tem a oportunidade de escolher esses livros e filmes, de valorizar cineastas baianos, escritores baianos ou até mesmo das cidades que têm os campos, né, dessa universidade, os campi dessa universidade, como Jequié, Vitória da Conquista ou até Itapetinga, tá? Em Água Negra, né, a gente tem aí um exemplo de uma cidade baiana, uma cidade interiorana, onde a gente vê uma rotina de pessoas, né, nesse ambiente interiorano. E também a gente tem um circuito violento em relação à mulher, tá? Esse tema, muita gente pode olhar para isso e falar assim, nossa, de novo, falar de violência de novo, e falar de violência em relação à mulher de novo, mas é um tema que não se esgota, né? É como discutir as questões raciais, né? Por que continuar falando das questões raciais? Porque é um tema que continua sendo urgente, sendo necessário. Quando você assiste TV, você assiste essa questão. Nesta cidade, que é Água Negra, de interior da Bahia, há a prática do jaré, uma prática religiosa de matriz, uma prática exclusiva da Chapada Diamantina, né? Uma prática que seria uma religião voltada para a cura do corpo e do espírito e traz aí um conhecimento de ervas, né? Um conhecimento da cultura local. Então, existe aí uma valorização da cultura baiana, ou de parte da cultura baiana, porque a gente está falando de um estado, o estado da Bahia é um estado que tem centenas de municípios, né? É um estado de um tamanho, de uma extensão territorial significativa, então a gente está sujeito a ter, só dentro do estado da Bahia, que é um dos 26 estados do Brasil, uma riqueza cultural absurda, né? Uma quantidade absurda de patrimônios culturais. Esse escritor já teve a oportunidade de escrever outros livros, já publicou, teve uma outra publicação recente, mas Torto Arado, eu acredito que seja a sua obra-prima nesse sentido, trazendo aí figuras, né, personagens como Bibiana, Belonísia. No decorrer dos capítulos, né, vai havendo Santa Rita, vai havendo a apresentação de personagens que são personagens únicos, não são personagens que você encontra em qualquer estado, em qualquer parte do mundo. Existe uma especificidade, existe uma peculiaridade em seus nomes, em suas características, e isso vai demonstrando essa questão do regionalismo. Quando você
né, percebe a valorização da obra, você percebe, né, o fato de ser uma leitura onde você contempla e fala, isso aqui não é parecido com outra coisa, não foi uma cópia, é uma produção que tem um caráter único, tá? Nesse ambiente da Chapada Diamantina, há uma menção sobre a ocorrência de espécies como buritis, umbuzeiros, que são cultivos endêmicos dessa área, endêmicos da cultura baiana, endêmicos dessa biodiversidade baiana, e a partir desses cultivos, a partir desses itens encontrados ou mesmo produzidos por estas pessoas, né, que estão nesse ambiente, nesse circuito de trabalho rural, né, produzem tanto para o seu próprio sustento, quanto para a produção de derivados, para comercialização, né, e por aí vai. Eu, sinceramente, espero ter contribuído para vocês, né, uma leitura em relação a essa obra, que é uma obra riquíssima, é uma obra que você vai estudando, lendo, assistindo críticas e vai falando, tem mais isso aqui, tem mais isso aqui, né? É uma obra que daria uma longa discussão. Eu pensei em fazer esse vídeo também chamando outros convidados. Eu acho que daria, quem sabe, uma sequência de vídeos somente sobre Torto Arado, porque é uma leitura rica e que traz essa questão, né, da possibilidade de um olhar filosófico, de um olhar histórico, né, da cultura que nós temos, de uma exaltação da cultura local, da religiosidade local, tá? E a questão também do, ao meu ver, o ponto mais forte, a questão da rotina do campo ser uma rotina árdua, ser uma rotina desigual, ser uma rotina violenta. Muitos temas de redação para o vestibular da UESB, por exemplo, eles têm um histórico, né, de temas com um cunho bem social, né, que você precisa trazer ali uma lógica da denúncia social. E aí, valeu a pena esse vídeo de hoje? Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau, tchau!